Imagine um desenho tão vasto, tão imenso, que você poderia andar por quilômetros e nunca perceber que está pisando em uma obra-prima. Uma obra de arte colossal, espalhada por uma tela natural. Para vê-lo de verdade, para apreciar sua escala e complexidade, você precisaria voar, elevar-se acima da paisagem e contemplar a totalidade da criação. Esta é a realidade no sul do Peru, um lugar onde o tempo parece ter parado, onde as linhas de Nazca se estendem pelo deserto, gravadas na própria face da terra. Figuras gigantes e padrões geométricos gravados na terra. Um testemunho da engenhosidade e da visão de um povo antigo. Quem fez essas obras colossais e para quem? Qual era o propósito por trás dessa arte monumental? Estas são as linhas de Nazca. Um mistério que tem intrigado cientistas, arqueólogos e historiadores por décadas. Um enigma que desafia nossas explicações. Vemos aranhas, intrincadamente desenhadas na areia, beija-flores, pairando eternamente sobre o deserto, macacos, com seus rabos espiralados, tão grandes, visíveis apenas do céu, uma perspectiva que seus criadores nunca poderiam ter tido, mas criado séculos antes da invenção do voo, em uma era onde o mundo era visto de uma perspectiva muito diferente. Por que um povo criaria arte que nunca poderia ver completamente? Qual era a motivação por trás desse esforço aparentemente paradoxal? Seria uma oferenda aos deuses? Uma tentativa de se comunicar com o divino? Um mapa, guiando viajantes através do vasto e implacável deserto? Uma mensagem codificada, esperando para ser decifrada pelas gerações futuras? Algumas linhas se estendem perfeitamente retas, desafiando a própria natureza da paisagem, por mais de 50 quilômetros, uma demonstração de precisão e planejamento incríveis, cruzando colinas e vales com precisão, como se guiadas por uma bússola divina. As figuras de animais, chamadas biomorfos, representações estilizadas da fauna local, são tão grandes quanto arranha-céus, monumentos à natureza e ao poder dos animais. Feitas removendo seixos escuros para revelar a terra mais clara, uma técnica simples, mas eficaz, para criar um contraste duradouro. O método é simples, a execução impressionante, mas o motivo é complexo, envolto em mistério e especulação. O que levou uma cultura a um esforço tão monumental, a dedicar tempo e recursos a um projeto de escala tão grandiosa? Estamos olhando para um texto sagrado, uma representação visual de crenças e rituais? Um calendário celestial, mapeando as estrelas e os ciclos da natureza? Ou algo que desafia nossa compreensão do mundo antigo, uma expressão de algo além da nossa capacidade de compreender? As linhas estão silenciosas, guardiãs de segredos ancestrais, mas falam de ambição, crença e um mistério que conecta terra e céu, o humano e o divino. A jornada para entendê-las é uma jornada para o desconhecido, uma exploração dos limites do conhecimento humano. As linhas de Nazca ficam, situadas inesquecivelmente, no árido deserto de Nazca, no sul do Peru, um dos lugares mais secos do planeta, onde a chuva é uma raridade e o sol implacável domina o horizonte. Preservadas notavelmente por mais de 2000 anos, resistindo ao teste do tempo, pelo clima seco e estável da região, um ambiente que, ironicamente, se tornou o guardião dessas obras antigas. Centenas de figuras, formas geométricas complexas, animais estilizados e plantas meticulosamente desenhadas cobrem o planalto, estendendo-se por quilômetros a fio. Há um condor imponente, com uma envergadura de 120 metros, uma representação majestosa da ave andina, um macaco brincalhão com uma cauda em espiral, um símbolo de alegria e vitalidade, uma aranha tão precisa em seus detalhes que corresponde surpreendentemente a uma rara espécie amazônica, revelando conexões inesperadas. Milhares de linhas misteriosas cruzam a paisagem árida, formando uma rede desconcertante de padrões e caminhos, um verdadeiro labirinto gravado na terra. A cultura Nazca, uma civilização antiga que floresceu de 100 a.C.,
há 800 d.C., deixou sua marca indelével. Não deixou linguagem escrita para as gerações futuras. Apenas cerâmica ricamente decorada, tecidos intrincados e esses enigmáticos geoglifos que desafiam a explicação. Eles alcançaram essa escala monumental e precisão impressionante, sem o auxílio de ferramentas modernas, sofisticadas ou vistas aéreas privilegiadas. As linhas eram conhecidas localmente pelas comunidades indígenas por séculos, parte de sua história e tradição, mas só ganharam atenção global e reconhecimento internacional nas décadas de 1920 e 1930, com o advento da aviação no Peru, quando pilotos curiosos vislumbraram sua extensão total e magnificência pela primeira vez do ar. Sua descoberta aérea transformou um deserto remoto e isolado em um dos maiores e mais fascinantes enigmas da arqueologia mundial. O mistério profundo de seu propósito original permanece teimosamente sem solução, convidando à especulação e à admiração. Quem eram os Nazca e como eles criaram essas maravilhas? Sua cerâmica reflete as figuras no chão do deserto, sugerindo profundo significado cultural e espiritual. Pesquisadores acreditam que eles usaram estacas de madeira, corda e geometria para aumentar pequenos desenhos a um tamanho monumental. Equipes removeram pedras escuras para revelar a terra pálida, seguindo planos precisos. Isso exigiu imensa coordenação. Líderes, planejadores e trabalhadores colaborando por gerações. As linhas não foram obra de um único artista, mas de uma comunidade unida por uma visão compartilhada. Sem registros escritos, interpretamos suas intenções através das evidências silenciosas deixadas para trás. O como técnico parece ao alcance, mas o porquê cultural permanece elusivo. Os Nazca moveram montanhas de seixos para criar arte duradoura, e uma montanha ainda maior de perguntas. Sua mensagem perdura, mas seu significado ainda está fora de alcance. A teoria mais aceita é que as linhas tinham um propósito religioso. O deserto era um templo a céu aberto, e criar as linhas era um ritual, uma oração gravada na terra. Os Nazca viviam em uma terra árida, dependentes dos caprichos da natureza. As figuras de animais provavelmente simbolizavam fertilidade, água e vida. Apelos poderosos aos deuses acima. Caminhar pelas linhas pode ter sido uma procissão sagrada, conectando as pessoas aos espíritos que invocavam. As linhas longas e retas poderiam ter sido caminhos cerimoniais que levavam a locais sagrados como Carruate. As linhas não eram apenas para serem vistas, mas para serem vivenciadas, uma jornada física e espiritual. Essa teoria pinta os Nazca como um povo profundamente espiritual, sua fé entrelaçada na própria terra. As linhas se tornam uma profunda expressão de crença, não apenas arte. Outra teoria sugere que as linhas de Nazca eram um vasto observatório astronômico, um calendário gravado na terra. Algumas linhas se alinham com solstícios, equinócios e o nascer ou pôr de estrelas-chave como as Pleiades. Para uma sociedade agrícola, rastrear as estações era vital. Figuras como a aranha podem representar constelações, marcando a chegada das chuvas. Formas geométricas poderiam ter funcionado como linhas de visão para eventos celestes. Críticos argumentam que, com tantas linhas, alguns alinhamentos são inevitavelmente coincidências. Ainda assim, a teoria astronômica pode explicar parte do enigma, sugerindo que as linhas tinham múltiplas funções. O deserto pode ser tanto um templo quanto um manual cósmico. Uma teoria prática propõe que as linhas são um mapa de fontes de água subterrâneas. Alguns pesquisadores notam que muitas linhas e trapézios apontam diretamente para aquíferos, poços ou falhas. Figuras de animais podem simbolizar água. Aranhas aparecem antes da chuva. Beija-flores e condores estão ligados à vida e à água. As linhas poderiam ter guiado os Nazca a recursos vitais no deserto. Carruate pode ter sido tanto um centro cerimonial quanto de gestão da água. As linhas santificaram esse conhecimento,
mapeando o mundo oculto sob a areia. Essa teoria conecta as linhas à sobrevivência, mas não explica sua imensa escala ou arte. O mistério permanece, enraizado na terra, mas alcançando além. Imagine yourself standing before the enigmatic Nazca lines. E se o público para esses desenhos não fosse humano de jeito nenhum? What if these massive geoglyphs weren't meant for us at all? A teoria dos antigos astronautas, popularizada por Erich von Däniken, offers a compelling, albeit controversial, explanation. It suggests that the lines were messages, carefully crafted symbols etched into the desert landscape. Or perhaps, even more intriguingly, guias de pouso para visitantes extraterrestres. Could they have served as ancient runways for spacecraft? Os Nazca, maravilhados com seres avançados, gazing up at the sky with a mixture of awe and reverence. They may have created essas figuras gigantes como sinais ou tributos, a testament to their interaction with beings from beyond our world. A teoria explica a escala. Se os espectadores pretendidos pudessem voar, if the intended audience possessed the ability of flight, the immense size makes perfect sense. O paradoxo desaparece. The question of scale is resolved. A ciência convencional rejeita essa ideia, dismissing it as pseudoscience and speculation. Não há evidências de contato alienígena, no concrete proof to support the claim of extraterrestrial interaction. E os Nazca tinham as habilidades para fazer as linhas eles mesmos. They possessed the ingenuity and resources to create these wonders, using their own technology. No entanto, a teoria persiste, alimentada por nosso fascínio pelo desconhecido. It continues to capture our imagination, fueled by our innate curiosity about the universe. Ela transforma as linhas de um enigma arqueológico, shifting the narrative from earthly origins, em um mistério cósmico. It elevates the Nazca lines to a question of universal significance. Seja fato ou ficção, ela captura nossa imaginação. Whether grounded in reality or pure fantasy, the theory sparks our sense of wonder. As linhas de Nazca se tornam um possível elo entre a humanidade e as estrelas. They become a potential bridge connecting our world to the vast cosmos. A história perdura, mesmo que a evidência não. The narrative endures, a testament to the power of human curiosity and the enduring allure of the unknown. Alguns levam a teoria dos astronautas adiante, afirmando que as linhas são antigas pistas de pouso para naves espaciais alienígenas. As linhas longas e retas e os trapézios realmente se assemelham a pistas de pouso vistas de cima. Proponentes argumentam que os Nazca limparam esses caminhos para seus deuses celestes, ou imitaram o que viram. No entanto, não há evidências de calor ou compactação, nenhum sinal de pousos. O solo é muito macio para qualquer nave, antiga ou moderna. A teoria da pista de pouso é uma imagem poderosa, mas permanece ficção científica. Outra teoria olha para dentro. As linhas como produtos de visões xamânicas. Xamãs Nazca podem ter usado plantas alucinógenas para entrar em estados de transe, vendo as figuras de cima em suas mentes. Criar as linhas era uma maneira de trazer essas visões para o mundo físico. Figuras de animais são guias espirituais comuns no xamanismo sul-americano. Padrões geométricos podem refletir as percepções alteradas do transe. As linhas eram percorridas em ritual, espelhando a jornada espiritual do xamã. Os maiores mistérios podem não estar no céu, mas dentro da mente. Hoje, a tecnologia está revelando novos segredos. Drones e imagens de satélite descobriram centenas de geoglifos anteriormente desconhecidos, alguns menores e em encostas. Essas descobertas mostram que a prática era difundida, evoluindo ao longo de séculos e culturas. Figuras anteriores podem ter servido como marcadores para viajantes, as posteriores, como paisagens rituais. As linhas são uma tapeçaria da engenhosidade humana, não uma intervenção alienígena.
A ciência mostra que os Nazca as criaram com ferramentas simples e imensa organização. Seu significado provavelmente mistura ritual, astronomia e sobrevivência. As linhas são uma paisagem sagrada, uma mensagem aos céus e um testemunho da criatividade humana. Mesmo enquanto aprendemos mais, a maravilha perdura.